Olá! Vamos falar de uma situação que, olha, é bem comum. A pessoa acorda, pega o celular e tá lá a agenda. Toda bonitinha, colorida, organizada. Sabe exatamente o que precisa fazer. Só que, na hora de levantar da cama e começar, o corpo parece que não obedece. O corpo fica pesado, a mente começa a inventar umas desculpas que são tão criativas que a gente quase acredita nelas, né? Coisas do tipo, não tô no clima agora, ou depois eu faço. E aí, a gente fica ali, esperando uma onda de motivação que simplesmente não vem. E o problema todo tá aí, estamos esperando o sinal errado. E essa é a grande virada de chave que a gente precisa entender. Motivação não é o botão que liga a ação. Pelo contrário, ela é o resultado da própria ação. É como se fosse o prêmio que a gente ganha depois de começar, e não o ingresso para começar. E enquanto essa lógica não estiver clara, o cérebro vai continuar nos sabotando, dia após dia. Então, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro hoje é o seguinte. Primeiro, entender a armadilha da motivação. Depois, por que o nosso cérebro nos sabota tanto? Vamos falar da batalha da força de vontade. Aprender como enganar esse sistema e, por fim, o mais importante, descobrir o poder da ação com ferramentas que dá para usar agora mesmo. Pensa bem numa coisa. Esperar a motivação chegar para fazer algo é a mesma coisa que esperar ficar com a barriga tanquinho para só então começar a treinar na academia. Não faz o menor sentido, né? A ação tem que vir primeiro. A gente precisa inverter completamente essa lógica para sair da inércia. Tá, mas por que é tão difícil assim simplesmente agir? Para entender isso, a gente tem que olhar para o principal suspeito, o nosso próprio cérebro. A questão é que o cérebro não está muito aí para o nosso crescimento pessoal. A missão dele é bem mais básica, bem mais primitiva, manter a gente vivo, seguro e, principalmente, economizar o máximo de energia possível. E aí começa um conflito interno sem fim. De um lado, a gente querendo crescer, sair da zona de conforto, do outro, o cérebro gritando por sobrevivência e segurança. A gente querendo fazer coisas difíceis que desafiam e ele só pensando em economizar cada gotinha de energia. É uma verdadeira disputa de interesses que acontece o tempo todo dentro da nossa cabeça. E para lutar essa batalha, a maioria de nós aposta tudo na famosa força de vontade. Só que tem um problema. Ela não é uma fonte infinita de poder. Muito pelo contrário. Ela é um recurso biológico limitadíssimo que vai acabando conforme a gente usa. Essa analogia da neurocientista Kelly McGonigal é perfeita. Pensa só, cada decisão que se toma, cada impulso que se controla, cada tentação que se resiste durante o dia, tudo isso vai consumindo esse tanque. Não é uma questão de ter um caráter fraco, é pura biologia. E quando o tanque esvazia, a gente entra no que a ciência chama de esgotamento de dopamina, ou esgotamento do ego. É exatamente por isso que depois de um dia de trabalho super cansativo, onde a gente resistiu a um monte de coisa, é tão fácil chegar em casa e desabar no sofá pedindo fast food, maratonando uma série ou rolando o feed sem parar. O cérebro simplesmente entra em modo de emergência, buscando qualquer prazer rápido. Bom, então, se a força de vontade não é a resposta, qual é? Se lutar de frente com o cérebro é uma batalha que a gente já sabe que vai perder, a solução não é ser mais forte, é ser mais inteligente. É parar de brigar contra o sistema e começar a manipular ele a nosso favor. E aqui tem uma informação que muda o jogo. Olha só que pesquisas como as da Wendy Wood mostram. Pessoas que parecem ter um autocontrole incrível não são super-humanos. Elas simplesmente se colocam em menos situações de tentação. Ou seja, elas não vencem a batalha na raça, elas evitam a guerra. E o nome disso é design de contexto. É pura engenharia de comportamento na prática. Se a meta é treinar, deixar a roupa e o tênis já separados, bem na vista, elimina uma barreira. Se a meta é parar de pedir comida por impulso, deletar o aplicativo de delivery cria uma barreira. A ideia é tirar a necessidade de decidir na hora da fraqueza, automatizando a escolha certa. Ok, a teoria está clara. Preparar o ambiente é fundamental. Mas, e na hora H? No momento exato da decisão? Como dar aquele primeiro passo quando a inércia é total? Agora a gente vai para a prática. Existem algumas regras de ativação baseadas na ciência que são incrivelmente simples e poderosas. A primeira ferramenta para quebrar essa inércia mental se resume a este número: 5. Apenas 5 segundos. Parece simples demais para ser verdade, né? Mas a mágica está justamente aí, na simplicidade. É a famosa regra dos 5 segundos, popularizada pela Mel Robbins. A lógica é a seguinte: no exato momento em que o instinto diz para fazer alguma coisa, antes que o cérebro tenha tempo de criar desculpas, a gente começa uma contagem regressiva. 5, 4,
3, 2, 1, e aí um movimento físico. Levantar, pegar o livro, calçar o tênis, é um truque mental. Essa ação física intencional simplesmente interrompe o padrão de hesitação e sabota o nosso sabotador interno. A segunda ferramenta é ainda mais sutil, mas igualmente poderosa. O foco dela é diminuir a resistência para começar a quase zero. E para isso, a gente só precisa de 2 minutos. Essa é a regra dos 2 minutos do James Clear. A ideia é genial. É só pegar qualquer hábito, qualquer tarefa e reduzir a uma versão que leve menos de 2 minutos para começar. Ler um livro vira ler uma página. Fazer exercício vira vestir a roupa de treino. O objetivo aqui não é completar a tarefa, é dominar a arte de começar. Porque uma vez que o corpo já está em movimento, a resistência do cérebro diminui drasticamente. E para amarrar tudo isso, um último ponto que é crucial: clareza. O cérebro detesta coisas vagas. Se o plano é vou estudar hoje, ele tem todo o espaço do mundo para procrastinar. Mas, se o plano é vou revisar 3 páginas do capítulo 4 às 7 da noite na minha escrivaninha, não tem muito espaço para negociar. A clareza elimina o esforço da decisão e a ação se torna quase automática. E essa citação resume perfeitamente a mensagem final. Sentimentos são passageiros, sabe? São como o tempo. Uma hora tá sol, outra tá chuva. Já as ações, elas são concretas, elas são sementes. A pessoa que seremos no futuro não vai lembrar do que sentimos hoje, mas vai colher os frutos do que fizemos. Agir, não importa o estado emocional, é o que realmente constrói uma vida com propósito. Então, a questão que fica no ar é essa: qual é aquela única coisinha, aquela microação ridiculamente pequena que vai ser feita hoje? Não porque se está com vontade, mas pela decisão consciente de ser alguém que age. Qual vai ser o movimento de 2 minutos, ou a contagem de 5 segundos, que vai dar o pontapé inicial em tudo? Fica aí reflexão.